Olá, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de eletrônica. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre as aplicações com os transistores de efeito de campo JFET, as aplicações que podem ser realizadas com esses dispositivos em circuitos práticos, além, claro, da amplificação que nós já trabalhamos nas aulas anteriores. Bom, então como nós já havíamos discutido nas aulas anteriores, uma das aplicações possíveis com o JFET é a utilização desse dispositivo como um resistor variável. Então nós temos que quando o JFET tem uma tensão entre dreno e fonte menor do que a tensão de pinch-off, e ele vai ter aí uma característica de um resistor aproximadamente linear, cuja resistência depende do valor da tensão entre a porta e a fonte, a tensão VGS. Isso a gente consegue observar claramente aqui na curva característica do dispositivo, onde eu tenho a corrente de dreno vezes a tensão de dreno-fonte, tensão VDS. O que é que eu observo aqui? Que para valores de VDS inferiores à tensão de pinch-off, ou seja, os valores que estão aqui traçados por essa linha tracejada, os valores delimitados por essa linha tracejada, eu vou ter essa curva apresentada aqui, da relação tensão-corrente, que é uma curva, maior parte dela pelo menos, linear, uma curva, a maior parte dela linear, ou seja, trata-se de uma característica ômica. A resistência é como se fosse uma resistência, a corrente elétrica variando de forma linear com a tensão elétrica. É uma característica de uma resistência linear. E essa curva, ela varia, como a gente pode ver aqui, tem várias curvas distintas, com a inclinação desse segmento linear sendo alterada em cada um desses casos. Ela varia em função de quem? Em função da tensão VGS. Então eu tenho aqui para a tensão VGS igual a zero, a reta mais próxima aqui do eixo vertical, e depois essa reta vai se inclinando em direção ao eixo horizontal à medida que o VGS torna-se mais negativo. Ou seja, à medida que essa reta vai se inclinando em direção ao eixo horizontal, eu vou fazendo o quê? Eu vou aumentando a resistência, porque essa inclinação sendo menor significa dizer que eu tenho uma resistência maior, tá certo? Isso aqui, se a gente der um zoom nessa região aqui, nessa região linear, a gente vai ver justamente esse outro gráfico aqui, A gente está vendo aqui apenas essa mesma curva, essa mesma característica da corrente de dreno vezes a tensão dreno-fonte. Nós estamos vendo aqui de uma forma mais aproximada na região linear, onde a gente pode ver, os valores de resistência que estão associados a cada curva dessa aqui. Então, no primeiro caso, que eu tenho VGS igual a zero, eu tenho uma resistência de 100 ohms. Quando o VGS muda para menos 0,5 volts, aí eu vou ter já uma resistência de 160 ohms. E assim ele vai crescendo à medida que a reta vai se inclinando, até o ponto em que a reta encostar no eixo horizontal, que eu vou ter o estado de corte do JFET, então ali eu teria como se fosse uma resistência infinita, não passa corrente elétrica no dispositivo nesse ponto, E como calcular esses valores de resistência, que estão associados a cada uma dessas curvas? Nessa curva aqui, VGS igual a zero, nós podemos calcular a resistência, que estou chamando de R0, a partir da aplicação da lei de Ohm. Então nós sabemos pela lei de Ohm, a resistência é o quê? A tensão sobre a corrente elétrica. Então eu posso identificar aqui nessa região linear, para qualquer ponto aqui, qual é a corrente de dreno e qual é a tensão de dreno correspondente. E com isso eu vou obter a resistência R0 do JFET. Isso pode ser feito para todas as curvas, Eu posso em cada uma dessas curvas aqui identificar um valor de corrente e um valor de tensão e aí eu calculo a resistência equivalente. Contudo, geralmente eu conheço a resistência para VGS igual a zero, Isso aqui é informado na folha de dados do componente. Então, conhecendo a resistência R0, eu posso fazer uma estimativa de qual será o valor da resistência nesses outros pontos, Essa estimativa ela pode ser feita a partir dessa equação que está dada aqui.
é uma aproximação, não é um valor exato, mas que para a maioria das aplicações é suficiente, né? Então, o RD, que seria a resistência para um VGS diferente de zero, o RD pode ser aproximado por o valor de R0 dividido por 1 menos VGS sobre VGS de corte elevado ao quadrado, tá certo? Então, o VGS é a tensão para a qual o componente estará trabalhando, né? A tensão que vai estar imposta lá nos seus terminais porta-fonte. O VGS corte é uma constante, é um valor constante, é uma característica do dispositivo. Ele é menos o valor de pinch-off, né? Se a tensão de pinch-off do componente for, por exemplo, nesse caso aqui, 4 volts, né? A tensão de pinch-off é 4 volts, significa dizer que o VGS de corte é menos 4 volts, né? Esses valores eles são iguais em módulo. Então, significa que eu conhecendo o valor de R0, eu posso calcular uma estimativa, né, para essa resistência para qualquer valor de VGS que eu conheça, né, que eu queira. Desde que eu conheça aqui o valor R0 e a tensão de pinch-off do componente, tá certo? Bom, então essa é uma característica útil em vários tipos de circuito, como por exemplo, eu posso utilizar essa característica da tensão, da resistência variar em função de uma tensão, né? A característica que eu posso utilizar, por exemplo, no controle automático de ganho de amplificadores, né? Imagine que você está aplicando um determinado ganho X em um sistema que você tem lá, só que há uma variação, por exemplo, vamos pegar um sistema de ar-condicionado, né? Um sistema de refrigeração de ar. Então você tem lá aplicando um ganho no seu atuador para ele manter uma determinada temperatura no ambiente. Só que a temperatura do ambiente, por alguma razão, aumentou, né? Houve um aumento da temperatura daquele ambiente. Então você precisaria aumentar esse ganho para continuar refrigerando o ambiente. Então você pode fazer esse aumento de ganho de forma automática, né? Se você está monitorando a temperatura com um sensor, esse sensor faz a tensão variar, essa tensão faz uma resistência variar e essa resistência é o que dá o ganho do seu amplificador. Então, você teria aí o controle automático de ganho dos amplificadores. Você pode utilizar também o JFET para substituição de potenciômetro em circuitos de comando digital. Imagine, por exemplo, que você quer aumentar ou diminuir o volume da TV, né? Você tem as TVs antigas, as TVs analógicas, você fazia isso como? Tem lá um botão de volume que nada mais era do que um potenciômetro, né? Você estava ali variando a resistência num circuito de ganho e aí você aumentava ou diminuía o áudio, o volume do áudio. Só que como é que você faz isso se você está dando o comando por controle remoto, né? Se o comando vem por controle remoto, você não pode lá fisicamente alterar um potenciômetro, né? Então quando você faz isso num circuito de comando digital, né, como esse exemplo que eu estou dizendo, você tem que ter a variação da resistência de forma digital também, né? E aí que vem a aplicação do JFET. Você pode utilizar um JFET como se fosse um potenciômetro, e aqui você vai, a partir de um determinado comando que ele recebe, né? Um sinal que ele recebe, que viria do controle remoto, ele vai lá e altera a tensão VGS do JFET e, consequentemente, altera a resistência do circuito lá, alterando o ganho, tá certo? Uma outra aplicação seria a substituição de resistores em circuitos integrados. Então o JFET ele pode ser utilizado como um resistor numa escala muito pequena, né? Se você for utilizar um resistor, um componente mesmo resistivo, né? Você tem um componente discreto que ele não é tão pequeno, você não pode embuti-lo em um chip, por exemplo, né? Um circuito integrado. Então você teria aí que trabalhar sempre na escala de circuitos discretos. Só que com o JFET você pode trabalhar na escala dos circuitos integrados, né? Você pode trabalhar na escala de circuitos integrados, então você pode colocar circuitos resistivos, né? Componentes resistivos em circuitos integrados a partir dos JFETs, tá certo? Então aí são várias aplicações possíveis que a gente está apresentando aqui para vocês, né? E de forma geral o JFET pode ser visto nessa região de trabalho, né, que nós apresentamos aí, ele pode ser visto como sendo uma resistência variável.
em que o valor dessa resistência ela vai ser uma função da tensão VGS que é aplicada no dispositivo, tá certo? Desde que a tensão VDS seja muito menor do que aquele limite da tensão de pinch-off lá que nós vimos, e a tensão VGS também tem que ser menor do que a tensão de pinch-off, né? Ou seja, ela tem que ser, na verdade, tem que ser menos negativa do que a tensão de pinch-off. Se ela for mais negativa do que a tensão de pinch-off, essa resistência vai para infinito, né? Ou seja, o componente vai funcionar como um circuito aberto, tá certo? Bom, então vamos aqui ver agora um primeiro exemplo, né, dessa aplicação. O que eu tenho aqui nesse circuito? Eu tenho um circuito de amplificação de áudio, tá certo? Eu tenho aqui esse símbolo aqui, ele está representando um amplificador operacional. Nós ainda não estudamos esse componente, né? Mas ele basicamente está representando aqui um amplificador. É um amplificador, certo? Ele recebe um sinal de entrada VI e vai entregar um sinal na saída V0, que é igual ao sinal VI vezes esse termo aqui, ó. Esse termo é o que? 1 mais RF sobre R1. O RF é esse resistor aqui e o R1 é esse resistor aqui. Ou seja, se eu colocar um RF fixo e um R1 variável, significa dizer o quê? Que eu posso variar a amplitude do sinal aqui que eu estou aplicando no meu amplificador, no meu circuito de áudio, né? A amplitude desse sinal vai ser basicamente função dessa resistência variável aqui R1, tá certo? Então, por exemplo, se eu colocar um sinal de entrada aqui de 1 mV, né, eu vou ter na saída um sinal de 2 mV se eu tiver, por exemplo, R1 igual a RF. Se esses dois resistores forem iguais, esse termo aqui vai ser 1, 1 mais 1, 2, significa que eu vou dobrar o sinal na minha saída, né? Então eu vou ter esse amplificador aqui dando um ganho de 2 vezes, tá certo? Ou seja, o volume do áudio aqui que sai aqui é controlado pelos valores dessas resistências, tá certo? Então imagine que você tem aqui na entrada desse amplificador, por exemplo, o sinal captado por um microfone, né? O microfone, a gente sabe como ele funciona, né? A partir de um cristal piezoelétrico que recebe as vibrações da nossa voz, e esse cristal, ao ser deformado, ele gera pequenas tensões nos seus terminais, tensões muito pequenas, né? E aí, para que esse sinal captado seja utilizado, por exemplo, numa saída de uma caixa de som, esse sinal tem que ser amplificado, tá? E a amplificação poderia ocorrer como nós estamos apresentando aqui. Então, precisaria dar um ganho de muitas vezes para que esse sinal seja amplificado na saída. Aí imagine o seguinte, esse resistor aqui variável pode ser um potenciômetro, né? Eu posso ir lá com o potenciômetro e ficar variando para ajustar o ganho do áudio aqui. Mas ele pode ser também um JFET, né? Como nós acabamos de ver, o JFET ele pode substituir os potenciômetros, tá certo? Então imagine aqui que esse é o circuito de controle do volume de um rádio que funciona a bateria, né? Um rádio que está funcionando a bateria. E aí o que acontece? Eu vou colocar aqui um JFET, tá certo? Vou escolher um valor fixo para esse outro resistor aqui de 3,3 kΩ. E essa resistência aqui do JFET vai ser uma função da tensão que está aplicada aqui no VGS, que é justamente a tensão da bateria desse rádio, né? Vamos supor que ele fosse alimentado por pilhas lá. Então a tensão da pilha vai estar aplicada aqui sobre o JFET, tá certo? E esse JFET ele funciona, ele tem, né, essa curva característica aqui da corrente de dreno pela tensão VDS, tá certo? Então, como calcular o ganho que vai ser aplicado no sinal de entrada aqui, né? Vamos pegar a primeira situação em que eu tenho a bateria 100% carregada, ou seja, a tensão VGS que está aplicada aqui é a tensão máxima da bateria, que é 2,5 volts. Tá? Então a tensão VGS vai ser menos 2,5 volts. Nós estamos vendo aqui que a bateria está invertida. Tá? Então a tensão VGS menos 2,5 volts. Nesse caso, quando o VGS tem um valor de menos 2,5 volts, eu posso verificar aqui
pela curva que essa última curva aqui seria a curva para VGS igual a menos 2,5 volts, essa resistência vai ser 3,3 kΩ, tá? Isso aqui está informado na própria curva característica do componente. Então, a resistência do JFET, né, vai ser uma resistência de 3,3 kΩ. Então, calculando o ganho desse amplificador, né, eu vou ter 1 mais 3,3 dividido por 3,3, porque esses dois resistores serão iguais, portanto eu vou ter um ganho de 2 vezes no sinal de entrada, tá certo? Agora vamos supor uma situação em que eu tenho uma bateria com 50% de carga, ou seja, ela saiu de 2,5 volts para 1,25 volts, metade do valor, né? Eu vou ter uma tensão VGS de menos 1,25 volts, tá? Para essa tensão, eu não tenho nenhuma curva especificada aqui, né? Eu tenho uma curva de menos 1,5, menos 1, mas eu não tenho a curva aqui de menos 1,25. Então, eu tenho que calcular o valor da resistência a partir daquela expressão que nós apresentamos, né? Que eu posso aproximar, portanto, o valor de o valor da resistência do JFET, né, por essa expressão. Então eu posso, com essa equação, né, calcular um valor para a resistência do JFET, porque eu conheço o valor de R0, que é 100 ohms, né, tá dado aqui, quando VGS igual a zero, a resistência é 100 ohms. Eu conheço o valor VGS, é menos 1,25 volts. Eu conheço o VGS de corte, né, que está dado aqui também na curva, que a tensão de pinch-off é 3 volts, né, portanto o VGS corte é menos 3 volts. E aí, apenas substituindo esses valores todos aqui na equação, 100 ohms para o R0, menos 1,25 para o VGS, menos 3 para o VGS corte, eu vou ter, portanto, esse cálculo aqui, uma resistência de 294 ohms, tá? E aí, substituindo esse 294 ohms na equação de ganho, eu vou ter o quê? 1 mais 3,3K sobre 294 vezes o sinal de entrada, VI, eu vou ter, portanto, agora 11,22 vezes o sinal de entrada, ou seja, eu aumentei o ganho do meu volume, né? O volume aqui, aumentei o ganho, tá certo? Quando a bateria descarregou, eu aumentei o ganho, tá? Agora, uma situação, essa situação demonstra o quê? Que eu conseguirei manter o volume do áudio estável, mesmo quando houver uma redução na carga da minha bateria desse rádio. Porque imagina, o rádio ele vai funcionar com base na bateria, né? Só que à medida que essa bateria fosse descarregando, qual seria a tendência, né? Seria que o volume do áudio fosse diminuindo também, já que tem menos energia para ser fornecida, né, para esse circuito. Só que eu consigo reverter essa situação se eu aumentar o ganho que eu estou dando no meu áudio, né? Então, quando a bateria está 100% carregada, eu dou um ganho pequeno, e quando a bateria começa a descarregar, eu vou aumentar o ganho que eu estou aplicando no meu circuito, né? E aí, isso aí só pode ser feito porque eu estou utilizando um JFET aqui, né, como um resistor variável, que está variando em função do carregamento da bateria, né? À medida que essa bateria ela reduz o seu valor, eu diminuo também a resistência desse trecho aqui do circuito, né? E em razão da equação de ganho, ao diminuir essa resistência, eu aumento o ganho do meu volume, tá certo? Então aí é um exemplo de como ele poderia ser, de como o JFET poderia ser utilizado para substituição de um potenciômetro, né, no circuito de ganho de áudio aí, ok? Bom, pessoal, então uma outra aplicação possível com o JFET é a utilização dele enquanto chave digital. Nós podemos aproveitar também essa característica da curva corrente de dreno versus tensão de dreno-fonte para observar que na região de saturação eu tenho uma corrente constante no meu componente, né, independente da tensão que eu coloco aqui nos terminais VDS. Isso é característico de uma chave fechada, né?
Ou seja, eu posso variar a corrente naquela chave que não vai ter... eu posso variar a tensão naquela chave, né, que não vai haver variações de corrente, vai passar uma corrente fixa. Então, essa é uma característica de uma chave fechada, enquanto que eu tenho que, para um VGS que seja mais negativo do que a tensão VGS corte, né, que tem o mesmo valor da tensão de pinch-off em módulo, eu vou ter que a corrente no componente vai ser zero, independente da tensão que eu aplico nos terminais. Isso significa que ele funciona como uma chave aberta, né? Então, ou seja, tem um componente que pode trabalhar como uma chave fechada ou como uma chave aberta. Isso aqui nós podemos confirmar, né, dizendo que quando o VDS e o VGS são maiores que a tensão de pinch-off, eu vou ter uma corrente de dreno constante, certo? Que seria essa região de saturação. Portanto, o componente JFET funciona como uma chave fechada. Quando o VGS é menor do que a tensão de pinch-off, e aí não interessa qual é o valor de VDS, né? Se essa condição acontecer, ou seja, se o VGS for mais negativo que a tensão de pinch-off, eu vou ter uma corrente de dreno igual a zero, tá? Isso aqui significa que o componente vai funcionar como uma chave aberta. Então, eu posso utilizar essas características, né, para fazer chaveamento digital de circuitos. Existem várias aplicações, tá? Bom, então nós vamos ver aqui mais um exemplo, que é uma aplicação do JFET como chave, em que nós temos aqui o acionamento de um relé, né? O relé ele é simplesmente um circuito que ele vai fechar ou abrir uma chave para a alimentação de um circuito de potência, né? Quando você circula corrente pelo relé, ele vai fechar essa chave, quando não circula, ele vai abrir essa chave, tá? Então vamos supor que você tenha aqui um sistema qualquer de iluminação, de refrigeração, um alarme, que você quer que ele funcione somente durante o dia, quando houver iluminação, né? Quando não houver iluminação, ele pode ficar desligado, né? Então a solução para isso seria a utilização desse circuito que está posto aqui. O que é que nós temos? Nós temos aqui o JFET sendo utilizado como uma chave. Esse JFET é o que vai determinar se haverá ou não circulação de corrente aqui no relé, tá? E como é que ele está sendo utilizado? A partir desse divisor de tensão aqui, em que eu tenho uma tensão de menos 6 volts aplicada a um resistor de 100K que está em série com uma célula fotocondutora, né? Uma célula fotoelétrica, né? Essa célula ela funciona como um resistor variável, cuja resistência varia em função da iluminação que ele recebe, né? Ela varia de 1K até 200 kΩ, sendo que ela é inversamente proporcional à iluminação que ela recebe, né? Ou seja, quando eu tiver a iluminação máxima, eu vou ter resistência de 1K. Quando eu tiver a iluminação mínima, eu vou ter a resistência de 200K, tá? E aí, dependendo do valor dessa resistência, a tensão que é aplicada aqui em VGS vai mudar. Então, vamos supor a situação em que eu vou ter aqui iluminação máxima e mínima e a gente analisa o circuito, né? Eu posso verificar já que a tensão VDS vai ser de aproximadamente 6 volts, né? Quando ela for circular aqui pelo relé, esse diodo aqui é simplesmente um dispositivo de proteção, né, para garantir que a corrente vai estar circulando aqui somente pelo relé nesse sentido aqui. E aí vai ter a corrente de dreno aqui, eu vou ter uma queda de tensão de aproximadamente 6 volts, né, que é o que está aplicado aqui no meu circuito, tá? Então, portanto, a tensão de 6 volts maior do que a tensão de pinch-off significa que quando o transistor estiver funcionando, ele estará na região de saturação e não na região de resistência linear, tá certo? Bom, quando eu tiver alta iluminação, a resistência dessa fotocélula vai ser de 1K, né? Quando eu estiver na iluminação máxima, eu vou ter a resistência mínima de 1K. Nesse caso aqui, o meu divisor de tensão, né, esse resistor de 100 ohms com essa resistência de 1K vai resultar na seguinte tensão aqui VGS, né? Vai ser os menos 6 volts vezes 1K dividido por 1K mais 100K, né? Esse é o divisor de tensão, portanto significa que eu vou ter aqui uma tensão de menos 59, aproximadamente menos 60 milivolts, né? Uma tensão próxima de zero.
Isso significa o quê? Que eu vou ter o dispositivo funcionando como uma chave fechada. Significa essa tensão VGS, ela não está abaixo, ela não é mais negativa do que aquela tensão VGS de corte. Lembrando que a tensão VGS de corte aqui é menos 3 volts. Então, o JFET só entra em corte se a tensão VGS for mais negativa do que menos 3 volts. Como aqui ela ficou em menos 59 mV, significa que o dispositivo está funcionando na região de saturação, portanto eu vou ter uma corrente circulando aqui pelo meu relé e o meu sistema estará acionado. Quando eu tiver baixa iluminação, eu vou ter a minha resistência da fotocélula no seu valor máximo, 200K. Né? Isso significa que o meu divisor resistivo agora vai dar o valor de 200K dividido por 100K mais 200K, vezes o menos 6 que está aplicado aqui. Isso vai me dar uma tensão agora de menos 4 volts, uma tensão VGS de menos 4 volts. Ora, menos 4 é mais negativo do que a tensão VGS de corte, que é menos 3 volts. Então, nesse caso aqui, o meu dispositivo estará em corte, né? Ele não vai permitir a circulação de corrente aqui. Então, se não haverá circulação de corrente, significa dizer que o relé não estará sensibilizado e, portanto, o meu sistema estará desligado, né? Então, aqui é uma forma da gente utilizar o JFET como chave, né? Existem muitas outras aplicações que são possíveis de serem feitas. Aqui são apenas alguns exemplos para nós verificarmos a utilização desse dispositivo. Bom, pessoal, assim nós encerramos a aula de hoje, né? Apresentamos aí pelo menos 2 aplicações básicas do JFET, a sua utilização como resistor variável e como chave digital, né? A aplicação também de amplificação desse dispositivo nós já tínhamos visto nas aulas anteriores, e aqui é apenas uma complementação para finalizarmos o estudo desse dispositivo, tá? Espero que vocês tenham entendido os assuntos. Nos vemos na aula seguinte.